E seja muito bem-vindo, está no ar o Boletim Legislativo, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a Câmara e a nossa cidade. E para abrir o jornal desta quarta, a gente confere o resumo que preparamos com os destaques da última sessão, que contou com a apreciação de requerimentos, indicações e moções, além do debate de assuntos de interesse público em plenário. Durante a 12ª sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos, a maior parte pedidos de manutenção pública, como troca de lâmpadas, podas de árvores, limpeza e outros serviços. No período do pinga-fogo, o vereador Renato Santiago criticou uma cena de um filme lançado no ano de 2017 que retrata um ato de pedofilia cometido por um professor e pediu mais respeito às famílias. Ainda sobre o tema, o vereador Dr. Elton comentou sobre a importância da proteção das crianças e adolescentes e defendeu que pedofilia é um crime. Outros parlamentares também repudiaram o filme, assim como o vereador Marcelo Garcia. Ele também apresentou um vídeo de parabenização aos 142 anos de história do Corpo de Bombeiros e agradeceu pelos trabalhos da corporação no nosso estado e também na nossa cidade. A saúde foi o tema apresentado pelo vereador Dr. José Cláudio. Ele comentou uma visita que fez ao Hospital do GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, e pediu apoio dos parlamentares para uma campanha realizada pela instituição. Quanto à fiscalização, o vereador Rafael Pascucci informou a população sobre pedidos e ações para instalação de iluminação de LED em uma praça e a reforma de uma quadra poliesportiva no bairro Jardim Morumbi. Ele também citou outras indicações de serviços de manutenção pública para a cidade. O vereador Marcão da Academia também prestou contas do mandato e apresentou o acompanhamento de algumas obras de infraestrutura e serviços públicos para o município. Marcão ainda comentou sobre a inauguração oficial da Arena de Esportes de São José dos Campos e sobre o programa São José Unida, pautado na segurança. Já a vereadora Dulce Rita apresentou uma reportagem especial produzida pela TV Câmara em homenagem à história de luta e superação de 5 mulheres da cidade. Mantendo o tema da importância da valorização e proteção das mulheres, o vereador Fernando Petit defendeu ações e políticas públicas para garantir o fim da violência contra as mulheres. Petit também comentou sobre o evento Science Days, que reúne estudantes e especialistas para debater assuntos ligados à ciência e tecnologia. Ainda durante a sessão, os vereadores receberam alunos da Escola Joaquim de Moura Candelária, que fizeram um vídeo sobre a Lei Maria da Penha para marcar o Dia Internacional da Mulher. Também acompanhou os trabalhos do plenário a advogada Gabriela Araújo, que é mestre e doutora em Direito Constitucional e professora de Direito Eleitoral. Ela foi convidada para ministrar uma palestra sobre a representação das mulheres na política. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E como a gente viu na reportagem, os vereadores receberam durante a sessão a advogada Gabriela Araújo. A pedido das vereadoras Amélia Naomi, Dulce Rita e Juliana Fraga, ela promoveu uma palestra para discutir a representatividade da mulher na política em função das mudanças previstas nas eleições deste ano. Como parte das comemorações pelo Mês das Mulheres, a Câmara Municipal recebeu a advogada Gabriela Araújo, especialista em direito constitucional e eleitoral. Em sua apresentação no plenário, Gabriela fez esclarecimentos sobre as regras e as mudanças que irão acontecer nas eleições deste ano. Destaque para a federação partidária, que permite que 2 ou mais partidos possam se unir para atuar em uma só legenda. A advogada também fez um alerta que, apesar deste novo modelo, a distribuição dos recursos para as mulheres pelos partidos, que é de no mínimo 30%, precisa ser respeitada para que mais candidatas possam ser eleitas e, assim, ocupar os cargos públicos. A gente já tem algumas garantias, como, por exemplo, no mínimo 30% de candidaturas femininas que devem ser apresentadas pelos partidos, o mínimo de financiamento, de campanha, visibilidade em propaganda, mas ainda é pouco, né? Por isso que a gente precisa de mais legislação, cotas afirmativas, né? Políticas afirmativas que acelerem o processo de inclusão de mulheres e que quebrem com essas barreiras estruturais que ainda existem na sociedade brasileira. Estiveram presentes no evento os parlamentares Amélia Naomi, Dulce Rita, Juliana Fraga e Dr. Elton.
Para os vereadores, abrir espaços de debates sobre a representação das mulheres na política é fundamental para avançar na construção de uma democracia mais sólida, representativa e igualitária. É extremamente importante porque nós temos que aumentar o número de mulheres no poder. Nós somos 50% da sociedade, mas infelizmente o número de mulheres eleitas é menos que 15% aqui em São José e os dados que a doutora Gabriela nos trouxe no Brasil inteiro. Então é por isso que nós temos que fazer esse debate. Então o debate é para fortalecer que as mulheres participem da política. É extremamente importante, primeiro para a gente conhecer melhor o que está acontecendo, a lei, as mudanças, né, com a federação e com toda a legislação em relação à eleição. Isso empodera a mulher, empodera a gente que está na política e abre espaço também para a gente entender o processo e chamar mais mulheres para a política, mais mulheres atuando nos espaços de poder. Para chamar a atenção da sociedade, de todos os problemas que a mulher vem passando, com relação à violência, com relação à guerra, com relação à pandemia, com relação a problema na escola, problema na saúde, problema na sociedade. Isso é uma maneira também de nós fazermos um núcleo de cristalização de encontro das mulheres nos seus ideais. Olha, tem uma vereadora lá que pensa que nem eu. Tem uma vereadora que está lutando por alguma causa do que eu estou precisando. Nós temos que ser porta-voz dessa sociedade, porque afinal de contas nós temos que ocupar esse espaço. Isso é uma coisa que deve ser entendido como apartidária. A importância da mulher na sociedade é muito grande. Para mim, que sou da área da saúde, a participação da mulher é a maioria. A mulher está muito inserida no cuidado de saúde, mas muitas vezes não tão aberta ao trabalho por meio da política. E quando a gente faz esse tipo de evento e fala um pouco sobre essa importância, eu acho que pode empoderar algumas mulheres para poderem vir para a política. As vereadoras ainda destacam que, apesar das mulheres representarem a maioria no número de eleitores, sua participação na vida política ainda é pequena. Para as parlamentares, isso precisa ser mudado para que mais mulheres possam ter voz e a garantia dos seus direitos respeitados. Gente, eu acho que é a mudança que nós queremos na sociedade, é mais espaço para as mulheres, é esse espaço de igualdade, né? Você poder ouvir o clamor das mulheres e é as mulheres no espaço de poder, no espaço da política que vai fazer as mudanças. Porque são as mulheres que, quando as mulheres observam e vê algum problema que ela enfrenta, ela vem aqui e luta, né? E geralmente o homem não tem essa visão. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma revolução, ela está sendo usada pela ONU como uma lei referência. Agora, tem já várias questões da lei que foram adendadas, né, que estão sendo votadas, aprimoradas, a lei do feminicídio. Que a mulher na política é fundamental, porque a política para a mulher não é só um degrau para subir, para ser político, para poder, não é pelo poder, não é pelo aplauso, não, é para melhorar uma sociedade, é lutar por novos padrões. É lutar por melhor qualidade de vida dos serviços públicos, é lutar por mais educação, mais saúde, mais informação, para fazer uma sociedade melhor. No fim do evento, a Câmara Municipal homenageou os alunos da Escola Estadual Joaquim de Moura Candelária, na região sul da cidade, que receberam certificados de parabenização pelo vídeo produzido sobre a Lei Maria da Penha. Tatiane Teófilo, professora que coordenou a produção do material, agradeceu o reconhecimento público e destacou a importância da educação para combater a violência contra as mulheres. Para eles estar aqui é reconhecimento do que eles fazem de bonito todo dia, que é estar lá tentando desconstruir uma realidade que é muito difícil, né? E que eles vivenciam dentro de casa. Então é muito importante para eles esse reconhecimento e autoestima, né? De ver que está no caminho certo, de que está acertando. Então isso é muito importante. Jennifer Pissol, de 17 anos, foi uma das alunas homenageadas. A estudante do 3º ano do ensino médio acredita que desconstruir o machismo nas escolas é o primeiro passo para poder construir uma sociedade melhor, com respeito e igualdade de gênero. Através desse vídeo a gente buscou representar, né, e mostrar que a educação ela pode trazer soluções eficazes em relação a essa situação.
A lei ela vem sendo aplicada há muito tempo, porém ainda existem alguns pequenos problemas na instalação dessa lei. E é por isso que, através das escolas, a gente quer mostrar que é necessário investir mais nesse sentido. E o assunto agora é mercado de trabalho. Se você está em busca de emprego aqui em São José, é só ficar de olho na nossa agenda de serviços com as oportunidades disponíveis no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante adesivador, ajudante de arquitetura, ajudante de comércio, ajudante de pedreiro, ajudante eletricista, alinhador automotivo, almoxarife, aprendiz de mecânico, auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza, auxiliar de planejamento, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de tráfego, caldeireiro, caseiro, corretor de imóveis, cozinheiro, cuidador de idosos, eletricista, eletricista de força e controle, eletricista montador, empregada doméstica, encarregado de instrumentação, escovista, faxineira ajudante geral, frentista caixa, funileiro, gerente de fábrica, gerente de projetos, instalador de sistema eletrônico, instalador de TV por assinatura, isolador funileiro traçador, jardineiro, lavadeira, manicure, mecânico ajustador, mecânico automotivo, mecânico de automóvel, meio oficial de cozinha, mestre de obras, moldador de plástico por injeção, montador de andaimes, montador eletroeletrônico, montador mecânico, motorista operador de perfuratriz, motorista carreteiro, motorista de manque, motorista de van, operador de logística, operador de manutenção, operador de torque, pedreiro, pintor industrial, pintor predial, podólogo, projetista de móveis planejados, projetista elétrico, projetista mecânico, refratarista, soldador TIG-ER, supervisor logístico, técnico de materiais, técnico de planejamento, técnico em eletrotécnica, técnico em instrumentação, técnico em secretariado, técnico em segurança do trabalho, tubista, vendedor autônomo, vendedor externo, vendedor interno e vigia de espaço confinado. Ainda há vaga para pessoa com deficiência, no cargo de atendente de lanchonete. Para se candidatar às vagas, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E o Conselho Tutelar de São José dos Campos divulgou a prestação de contas das ações do órgão no ano de 2021. O dado preocupante é que, no comparativo com 2020, houve aumento nos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Este dado serve de alerta sobre a importância das medidas de prevenção, fiscalização e apoio dos órgãos de segurança. O Conselho Tutelar de São José dos Campos divulgou a prestação de contas de ações realizadas durante o ano de 2021. Nos últimos 12 meses, foram realizados 10.618 atendimentos nas 3 unidades da cidade, o que representou um aumento de 15,36% em relação ao ano de 2020. De acordo com o levantamento, a maior parte dos atendimentos foi realizada pela Unidade Sul do Conselho Tutelar. Ao todo, foram 4.202 casos registrados, o que representa 39,7% do total. Para a conselheira Nessi Araújo, a pandemia pode ser um dos motivos que justificam o aumento do número de ocorrências envolvendo crianças e jovens. Felizmente, com o não funcionamento do comércio, das áreas essenciais, impactou demais, porque desempregou pai, desempregou mãe, desempregou avó, avô, desempregou a família. E aí tem muitas famílias vivendo com, muitas vezes, o benefício, aquele BPC, benefício de prestação continuada, dos avós, ou essa renda aí de Bolsa Família. São valores
que não supre as necessidades da família. Durante a prestação de contas, foram destacados algumas ocorrências que também registraram alta em 2020 em comparação com o ano anterior, como é o caso da violência sexual, que teve 764 casos em 2020 e 865 no ano passado. As violências física e psicológica também foram outras ocorrências que registraram aumento de uma para outra. Na contramão desses números, os casos de dependência química entre adolescentes demonstrou uma queda, passando de 316 registros em 2020 para 228 em 2021. Porém, a conselheira tutelar alerta que o contato dos adolescentes com a bebida alcoólica está acontecendo cada vez mais cedo. Nós temos meninos e meninas de 11 anos de idade já envolvidos no uso de droga ilícita. E o tratamento tem sido muito difícil. Eu, particularmente, atribuo às mais associações. Então, você vai para a escola. Aí, na escola, né, tem aquele menino mais bonito, tem aquela menina mais bonita, né, e que é convidado para participar daquelas festas. E lá, porque está no meio de todo mundo, são influenciados e, quando se vê, está envolvido com a droga sem nem perceber. Os vereadores, membros da Comissão de Educação e Promoção Social da Câmara, destacaram a importância do trabalho realizado pelo Conselho Tutelar de São José e o papel da Câmara no apoio à fiscalização. E a Câmara agora, principalmente com a TV Câmara, né, ela pode ter um papel mais determinado na maneira de você chamar a sociedade para um grande problema que nós temos, que é exatamente a negligência da sociedade como um todo, né? A gente não pode generalizar, mas na verdade é isso que está acontecendo, né? Aqui do Legislativo temos a obrigação de fiscalizar, né, tanto a Prefeitura nas suas ações de combate a esses casos, quanto também o próprio Conselho Tutelar, que age diretamente nesses casos. Então, é extremamente importante a fiscalização intensa do Legislativo nessas questões para que a gente não venha a sofrer, principalmente as nossas crianças, com casos como esses. Para os parlamentares, também é necessário estreitar melhor os laços entre a Câmara e o Conselho Tutelar de São José. O conselheiro, né, que está lá na ponta, ele sabe melhor do que nós, né? Como se processa esse trabalho deles. Então, através da própria informação do conselheiro, eu acho que a gente pode ter uma atuação, inclusive, em conjunto. Não é bem fiscalizar, né? Mas é uma atuação onde as forças, né, elas se sinergizem, né? Vamos para um caminho só, um rumo só. Contribuição sempre estando presente nas ações, sempre trazendo o Conselho Tutelar para que faça as suas prestações de conta, para que mostrem quais são os maiores casos, as maiores ocorrências, para que aí sim a gente possa acionar também as secretarias competentes para que faça um trabalho específico na área, evitando, logicamente, esses casos mais graves. E a gente lembra mais uma vez os números e endereços dos Conselhos Tutelares de São José, hein? Você acompanha aqui comigo na tela. Vamos lá? O Conselho Tutelar Sul fica na Avenida Cidade Jardim, número 5431, no Bosque dos Eucaliptos. O telefone é o 3934-7005. A Unidade Centro fica na Rua Major Francisco de Paula Elias, número 255, na Vila Diana. E o telefone é o 3921-8705. Já o Conselho Tutelar Leste está na Rua dos Trevos, número 56, bairro Jardim Motorama. O telefone é o 3922-7418. Denunciar e informar sobre qualquer caso de agressão ou maus tratos a crianças é um papel de todos, viu? E o mês de março ganhou as cores azul marinho para alertar a população sobre o câncer de intestino. Esta é a campanha nacional promovida pelo Ministério da Saúde, com o intuito de informar os brasileiros sobre as causas, sintomas, tratamento e, o mais importante, os cuidados que devemos ter para prevenir a doença. Esse também é um ideal defendido pela Câmara, que apoia a campanha.
No mês de março, os órgãos de saúde reforçam sobre a importância da prevenção do câncer de intestino ou colo retal, um dos tipos de câncer que mais afeta os brasileiros. Segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a cada ano são registrados no Brasil cerca de 40 mil novos casos. E muitas vezes, a gravidade da doença é fruto da desinformação. Para alertar a população a respeito dos sintomas e cuidados preventivos, foi criada a campanha Março Azul Marinho. A ideia é realizar ações e atividades educativas com foco na conscientização sobre os fatores de risco e também alguns sinais da doença. O câncer coloretal atinge o cólon, que representa a maior parte do intestino grosso. Ele surge a partir de tumores que se iniciam pela formação de lesões na parede interna do intestino. Entre os sintomas estão sangue nas fezes, dor abdominal e ao evacuar, fraqueza e anemia, mudanças no apetite e perda de peso sem causa aparente. E o pedido das autoridades médicas é por mais atenção a esses sinais. De acordo com este médico, o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Se descoberto no estágio inicial, a taxa de cura chega a 90%. Ainda segundo ele, campanhas como Março Azul Marinho podem incentivar as pessoas a procurarem o médico. Acho que é importante, é custo efetivo, o impacto que isso tem na população é muito grande, as pessoas se conscientizam e procuram por atendimento e por mudar o estilo de vida, alimentação e hábitos, baseado em educação. Então, essas campanhas são efetivas e têm que continuar. Acho muito importante. Muitas vezes, a doença está associada a fatores como sedentarismo, obesidade, ingestão excessiva de alimentos gordurosos e industrializados, assim como o consumo de álcool. Por isso, segundo os especialistas, hábitos saudáveis são a melhor maneira de prevenção. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 30% dos casos de câncer coloretal poderiam ser evitados com uma boa alimentação, prática de atividades físicas e o abandono das bebidas alcoólicas. É possível prevenir, a gente conhece os fatores de risco, ou pelo menos a maioria dos fatores de risco, e a gente consegue intervir nesses fatores para que as pessoas não desenvolvam a doença. Então a gente sabe que fumar, bebida alcoólica, uma alimentação ruim, rica em gordura, carne vermelha, né, gordura animal, carne vermelha, embutidos, todos esses fatores, sedentarismo, obesidade, né, que são todos relacionados ao estilo de vida, estão relacionados também ao maior risco de câncer. O mês Março Azul Marinho também reforça sobre o rastreamento do câncer coloretal em todas as pessoas acima dos 50 anos, mesmo aquelas que não apresentam nenhum sintoma. O alerta também vale para pessoas mais jovens com histórico familiar de câncer no intestino. A colonoscopia é o principal exame para identificar a doença. A gente também pode fazer outros exames, como pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou a retossigmoidoscopia, que são exames mais simples, que também têm o poder de fazer um diagnóstico precoce. As sociedades americanas já recomendam um rastreamento aos 45 anos, porque a gente tem visto um aumento da incidência em pacientes mais jovens. Segundo a Câmara, a campanha tem um importante papel de conscientização. Para o vereador Dr. José Cláudio, que é médico cardiologista, quanto mais informações e debates sobre o tema, maiores são as chances de as pessoas procurarem um especialista para exames preventivos. Então, é uma doença com alta prevalência e com exame simples, nós podemos fazer o diagnóstico, tratar de maneira correta, de maneira rápida, diminuindo custos e diminuindo a comorbidade e as sequelas para o paciente. Além de óbitos e problemas com a saúde, o câncer coloretal também pode se tornar um problema financeiro para o país. Pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer apontaram que só no ano de 2018 o Brasil teve uma despesa de 160 milhões de reais para a realização de tratamentos e exames relacionados à doença. Por isso, o vereador Dr. José Cláudio defende que o poder público também deve apoiar e promover ações de conscientização. A função nossa de vereador da Câmara Municipal é ajudar na orientação, na divulgação dessa campanha, para a gente conseguir trazer mais a população, mais as pessoas para fazer esse check-up. Então, orientando adequadamente, passando a boa informação, a gente apoiando o governo e a Secretaria de Saúde nessa campanha, tá? De maneira
de uma parceria mesmo, para a gente tentar diminuir o custo da saúde e tratar bem as pessoas. E mais uma vez, vale a gente reforçar, hein? Em algum sinal dos sintomas, procure um médico. Quanto mais cedo diagnosticado o tumor, maiores são as chances de cura. E mantendo o tema na saúde, vamos conferir agora o balanço do número de casos de Covid-19 aqui em São José. A gente acompanha no nosso boletim epidemiológico. E vamos ver a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também amanhã, quinta-feira. A tarde desta quarta tem sol entre nuvens. Pancadas de chuva estão previstas para o fim da tarde e à noite. Máxima de 30 graus, mínima 20. Na quinta-feira, o tempo permanece estável. Amanhece com sol entre nuvens e deve chover à tarde e à noite. Máxima de 31 graus, mínima 21. E a gente fica por aqui com o boletim de hoje. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Um abraço.